Fala galera, vamos para mais um lab. Dessa vez aqui temos um cenário em que vamos ter um autenticador, tanto para IPoE quanto para PPPoE. Ele será um autenticador Juniper. A gente também tem aqui um CGNAT, eu vou usar o MikroTik. E a autenticação dos clientes a gente vai fazer via radios. E para simular a internet, entre aspas, eu coloquei aqui uma borda, um roteador de borda e outro roteador de outro ASN e um servidor web, em que o objetivo final do nosso lab é fazer com que os clientes, tanto IPoE quanto PPPoE, consigam acessar esse lab, esse servidor web, tanto em IPv4 quanto em IPv6. Primeiro, explicando a topologia, nós temos aqui um switch Cisco, outro switch Cisco, que eu coloquei só o nome como LT e essa imagem diferente aqui, para simular um LT. FreeRadios instalado, temos um servidor DNS do nosso provedor, assim por dizer. Dois roteadores Cisco de borda, nosso Juniper. Importante que o Juniper tem que estar nessa versão aqui, ó, 18.4 em diante. Na verdade posterior esse aqui, por conta da licença. Versões maiores que essa aqui, a licença não permite usar PPPoE e DHCP, infelizmente. Temos aqui um CGNAT, uma versão a versão 6 do RouterOS. Os clientes aqui usando a versão mais nova, a versão 7 mesmo. Os clientes. Aqui no switch aqui, que vai fazer o papel da OLT, essa versão aqui que eu estou usando. Switch Core também a mesma versão. FreeRadios é a imagem que eu tenho aqui personalizada, que eu já criei do Linux. Só instalei o FreeRadios mesmo. Também do DNS. A gente vai usar o DNS Mask para ser mais simples do que usar o Bind9. E aqui para os roteadores de borda nós temos o Cisco CSR 1000VNG. Essa versão aqui. Mesma coisa nesse. O servidor web também é um servidor Linux já com Apache instalado. Tá, vamos para o endereçamento. No nosso AS aqui é o 65100. A gente tem um /22. A primeira rede, o primeiro /24, a gente vai destinar aos clientes, em que a gente vai quebrar esse /24 em 1/25 e 2/26. O /25 vou usar para o IPoE. O /26, o primeiro /26 eu vou usar para o PPPoE. E o segundo /26 vai ser para utilizar o IP público para o CGNAT. E a segunda rede /24 vai ser para os servidores, no caso o servidor Linux mesmo. O restante está reservado, então não coloquei aqui. Para pool de CGNAT, a gente tem aqui aquela rede padrão pela RFC 164.00/10. A rede o /20 vamos utilizar para o IPoE. E o 32.0/20 vamos utilizar para o PPPoE. Para o IPv6 eu fiz o seguinte planejamento. Eu peguei o /32 nosso, quebrei ele em 16/36 e peguei esse /36 aqui, o 4000, que eu vou utilizar seria para os servidores, mas nesse caso eu só vou usar para o DNS, que eu vou quebrar ele em /64, fazer nessa rede. A rede 8000, também um /36, vai ser destinada para os clientes, em que eu quebrei ele em 16/40. Aí o primeiro /40 da rede 8000 vai ser para o NDRA, o Enable Discovery Route Advertisement, /64. O 8700 vai ser para o /56 dos clientes IPoE. E o 8F00 vai ser para o /56 dos clientes PPPoE. Tá. VLANs. A VLAN ponto a ponto da borda para o autenticador, a VLAN 1100. O ponto a ponto do autenticador com CGNAT é o 1101. Do autenticador para o FreeRadios é a VLAN 1200. E do CGNAT para o roteador de borda é o 1102, 1102. E o roteador de borda para a rede local do servidor DNS é o 1105. E para os clientes IPoE vai ser a VLAN 1333.
e PPPoE vai ser a 1334. Então vamos começar. Primeiro eu vou começar pelo switch core. Na verdade eu não vou ficar digitando comandos para não ficar um vídeo muito longo. Eu já tenho aqui todas as configurações já feitas. Só vamos aplicar e eu vou explicar um pouco as configurações. Aqui primeiramente a gente tem só os comandos mesmo de nome, IP domain lookup, para a gente não errar comando e ele ficar tentando resolver nome. Eu vou aplicar. Esses comandos aqui são importantes para o IPoE, que é o IP DHCP Relay, para poder o switch conseguir transmitir para o autenticador a opção que a gente quer, que é o Option 82 do DHCP, que vai fazer com que a gente consiga autenticar nosso cliente no FreeRedes utilizando esse circuito ID, que é o Option 82 do DHCP. Então esse comando aqui é importante apenas para cenários IPoE. Aqui são as VLANs, cada um com seu nome, como já citei. As interfaces, vamos ver aqui. Deixa eu deixar um pouquinho de lado para cá. Esse para cá. A 0 Gigabit Ethernet 00, que é essa daqui. É que vai ser a uplink do nosso autenticador. Estamos passando as VLANs de ponto a ponto que ele vai precisar falar. A 0/1 vai ser a interface que a gente vai destinar para os clientes IPoE apenas. Que eu estou utilizando aqui é o DHCP Snoop Trust, que é para ele poder permitir enviar as opções do DHCP que a gente quer. No caso, o Option 82. A 02, que é a conexão com FreeRedes na VLAN 1200. Ok. A 0/3 é que vai para o LT, então eu estou passando apenas as VLANs de DHCP ou de clientes IPoE e PPPoE, também habilitando o Snoop Trust. Aplicado. A 1/0, cadê? Aqui. É a que vai para o CGNAT. Então eu estou passando as VLANs de ponto a ponto dele, tanto para o autenticador quanto para o roteador de borda. Ok. 1/1 é o que vai para o roteador de borda, então eu vou mandar as VLANs para lá, mandando como target. A 1/2 é o que para os clientes PPPoE. Note que não tem aquele IP DHCP Snoop Trust. Ok. E a 1/3 é o que vai para o nosso servidor DNS. Então, do WR para salvar. Beleza. Há uma coisa que eu estava esquecendo que é bom eu fazer logo. Para a gente habilitar o nosso autenticador, a gente precisa desses comandos aqui, ó, primeiro. E também rebootar o nosso roteador. Então eu vou fazer logo para ele rebootar e a gente continuar nos outros. Então root sem senha clear, config. Eu deleto o chassi auto image, que ele fica toda hora notificando isso. Dou commit, para poder parar essas mensagens que ficam aparecendo. Vou colocar uma senha para poder fazer outros commits. Beleza. E agora eu vou aplicar esses comandos aqui. Ele vai pedir para rebootar a caixa. Ok. Request System Reboot. Yes. Pronto. Vai estar rebootando aí. A gente vai continuar nos outros equipamentos. Vou para o LT agora. Nome também a mesma questão do Snooping. As VLANs. As interfaces 0/0 é o que vai para o switch core. A 0/1 é para o nosso cliente IPoE. 0/2 para o cliente PPPoE.
WR para salvar. Beleza, tá pronto. Agora vamos para o nosso CGNAT. Configurar logo ele. Microtik, admin sem senha. Colocar uma senha aqui. Export test, não tenho nada configurado. Ok. Aqui basicamente a gente vai tirar o nosso servidor DHCP, porque ele já vem automático, para não ficar mandando broadcast para a rede. Vamos criar uma bridge, que é a nossa loopback. Vamos adicionar nossas interfaces VLANs na Ether 1, que é a interface que está falando com o switch. Vamos iniciar nossa instância BGP, o mesmo AS vai ser um IBGP, entre ele e o nosso roteador de borda. Endereçamento nos nossos /30. A gente está utilizando essa rede 10.127.100 em diante, /30, para fazer a comunicação privada entre eles, nossos equipamentos. Vamos adicionar a rede /26 em Blackhole. A gente vai criar aqui uma address list de nome CGNAT com as nossas redes que já falamos. Estou fazendo um NAT simples aqui. Não estou colocando portas, quantidade de portas, porque é um NAT bem simples de laboratório. Para esse IP aqui, o último IP dessa rede. O último IP válido dessa rede. Rede BGP, estou propagando essa rede via BGP para o nosso autenticador. Estou criando aqui o PIA tanto para o autenticador quanto para o borda. Por que o autenticador? Porque o autenticador tem que conversar com o CGNAT para poder manter o fluxo, né? Para utilizar a PBR para que essa rede aqui, que está no autenticador, o CGNAT consiga mandar os pacotes de volta, que ele vai natear para esse /32 aqui público, por exemplo. E aqui é o nome da caixa, né? Então vou copiar tudo e colocar lá no nosso microtik. Ok. Beleza. Ok, beleza, em Blackhole. Tudo certo. Tá, os clientes eu vou deixar por último. Ok, vamos configurar nosso servidor DNS. É um Ubuntu, todas essas máquinas Linux são Ubuntu. Com isso, ele vem com NetPlan. Então a gente vai configurar a rede utilizando o NetPlan. Coloquei a colinha aqui. Vou botar aqui um false para ele não utilizar DHCP. Quero que ele utilize essa rede aqui. Vai ser p100.100.1.1/24 e 2001.100.4000/1/64. Ok, NetPlan apply. Não deu nenhum erro. Temos aqui o nosso IP configurado, IPv4 e IPv6. Agora eu vou configurar para ele poder resolver um nome, né? Então, para testarmos o DNS no cliente. nano/etc hosts. Eu coloco aqui embaixo esse domínio apontando para o IP do nosso servidor web, que vai ser esse webserver.lab.com, tanto IPv4 quanto IPv6. Aí eu dou um system.ctl restart DNS mask.service. Pronto, servidor DNS pronto. Vamos para o nosso... configurar inicialmente nosso free radius, só colocar um IP logo. Free radius, cadê o radius aqui? Então,
false. Vou colocar esse /30 aqui. Multiplan apply. Opa, saiu alguma coisa errada. Foi. Tá aqui configurado nosso /30. Depois eu continuo a configuração dele. Vamos para o nosso borda. Nosso borda é bem simples, apenas configuração de interfaces e habilitar o IPv6 também, o nome IPv6. Temos aqui um /30 com o AS65200. Na Gigabit Ethernet 2 estamos utilizando VLANs, aquelas VLANs que eu falei, temos /30 deles. Para IPv6 estou utilizando um /126 privado, e para o nosso DNS, aquela rede lá e o IP dele para ser o gateway do nosso servidor DNS em IPv6 e também em IPv4. Para o BGP, estamos fazendo o eBGP com o nosso AS65200 e BGP com o nosso roteador de CGNAT. E para o nosso autenticador, a gente vai utilizar a AS privado para poder fazer um eBGP com o nosso autenticador, para não termos problemas de IBGP, que ele não propaga a rota se tivermos outros roteadores de borda na rede, né? Então, melhor a gente utilizar eBGP usando AS privado. Temos aqui as configurações de Address Family, IPv4 e IPv6. Estou divulgando rota default para o nosso borda e para o nosso autenticador. Rota padrão aqui, IPv4, também IPv6 aqui. E estou propagando para o nosso AS65200 a nossa rede, né? O nosso /22 apenas. /22 IPv4 e o /32 IPv6. Aí eu estou criando aqui o black hole das rotas, né, para existir na nossa tabela de roteamento e o BGP conseguir propagar. Aí os nossos address list, ou prefix list no caso, no mundo Cisco. Nosso /22, o do cliente não, do 65200, do CGNAT. E aqui regrinhas de roadmap, permitindo para enviar esse time bater com esse prefixo, e por aí vai. Aquelas regras simples que a gente já conhece. Não tem nenhum segredo, qualquer coisa é só pausar o vídeo. E é isso, vou colar lá o nosso roteador de borda. Deixa eu puxar daqui. Beleza. Vamos ver se já tá falando o BGP com o nosso... Olha, já subiu o BGP aqui, ó, com o nosso CGNAT. Ok. Vamos ver se ele recebeu a rota BGP, ainda não, né? Cadê o /26? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. /26 está permitindo. CGNAT. Ok. Eu recebi um prefixo ali. Acho que ele recebeu um prefixo e não está permitindo. Vamos ver. Deixa eu BGP neighbor. Receiver de ROITs. Sim. Ele está recebendo, porém
Não está instalando na tabela, é isso? Ah, instalou agora. Instalou agora na tabela. Deixa eu ver se IPv6 também. Não, esse IPv6 não vai ter porque eu não subi nosso autenticador ainda. Ok. Agora vamos para o nosso borda 2. Basicamente, fazendo um eBGP com o nosso borda 1, que é do nosso AS 65200, 65100, sendo o gateway da rede do nosso servidor web. Mesma coisa, temos alguns hotmaps aqui para permitir a rede do 65100 e exportar a rede dele, sem muito segredo. Opa, esqueci que tinha um de cima, esse aqui. Beleza. Vamos ver se já subiu já. Enable. Ah, tô utilizando IPv6 Zula privado. Não tô utilizando nossa faixa pública, né? Por assim dizer. Ó, já temos já o nosso barra 32 IPv6. Já temos já o nosso barra 22 IPv4. Vamos ver no borda 1. Subiu o enable. Já temos nosso rede 22.200 barra 22 IPv6. Temos também nosso barra 32. Ok. Fechando. Agora eu vou configurar logo o servidor web. Ele já está configurado, é só colocar o IP mesmo. Já existe o Apache nele. Servidor web. Ok. Netplan apply. Vamos ver se ele já está pingando o nosso gateway. 254, isso, 254. Beleza, IPv4 e IPv6 funcionando. Show de bola. Agora vamos para o nosso autenticador. Finalmente. Ok. Beleza. Agora vamos lá. Configurações gerais. Vou fazer a primeira configuração geral do nosso autenticador, que vai ser o nome, as nossas regrinhas aqui de CGNAT, nossa PBR, que ele vai pegar o que vier dessas faixas de rede, esses prefixos aqui, ele vai enviar com essa regra aqui NextIP para o CGNAT. A gente vai adicionar essa regra na interface, o uplink dele. Aqui essa regra aqui, output. Ok, nossa PBR. Estou fazendo uma policy aqui de 300 megas. Inbound, outbound, V4 e V6 para os nossos clientes. Um de exemplo. Regrinhas aqui, uma policy statement para exportar para o nosso CGNAT via BGP. Um de dropar tudo para ele não aceitar nada do CGNAT. Ele só vai mandar para lá. E um export para o nosso roteador de borda, que são aquela faixa completa, tanto IPOE quanto PPPoE. As redes, tanto NDRA quanto IPOE e PPPoE. E também o CGNAT. Na verdade, acho que esse aqui não precisa. Esse aqui não precisa. Não vou colocar esse, cara. Esse aqui foi de alguns testes que eu estava fazendo. Não precisa desse aqui. Aí vamos configurar nosso AS privado. E configurar os neighbors, né? Como o borda vai ser tipo externo, CGNAT como externo. Configurar IPv4 e IPv6. Para o CGNAT apenas IPv4. A gente só faz CGNAT com IPv4, né? E configurar o NDRA
e colocar essa rede em black hole barra 40, porque o NDRA vai ser barra 64 para os clientes, que é esse range ND aqui, quebrando o barra 40 em barra 64. Então eu vou utilizar aqui o load set terminal, para a gente conseguir colar tranquilamente aqui. Porém eu tenho um problema nesse terminal, que ele não copia todo. Então vou ter que colocar aos pouquinhos aqui. Quem souber aí como é que resolve isso, agradeço. Então acho que quando tu coloca mais de 3 linhas, ele começa a cortar o comando. Aí eu tenho que ficar adicionando de 3 em 3 linhas. É bem chatinho. Aqui agora nossas regrinhas. Vamos ver se tem aqui, acho que vai. Acho que até 4 vai, é. Mas muito que isso ele começa a cortar. Bom, eu não vou colocar isso aqui. Se não funcionar, eu coloco, mas se eu não me engano, não preciso mandar isso aqui para o roteador de bordo. Então vamos lá. Agora o BGP. Agora vamos adicionar as interfaces, né? Por enquanto a interface uplink apenas. A gente vai utilizar o Flexible VLAN Tag para podermos utilizar o VLAN. E também o Flexible Ethernet Services. Aí temos a configuração aqui. O nosso barra 30 e barra 126. O ponto a ponto com CGNAT. E o ponto a ponto com radios. E também vamos adicionar dois IPs aqui, tanto o barra 32 quanto o barra 128 privado na nossa loopback. Ctrl D para sair desse modo, vou dar um commit check, ver se não faltou alguma coisa. Tudo ok, posso commitar. Beleza, vamos ver se o BGP subiu. Já subiu aqui com o nosso borda, subiu com o nosso CGNAT. Subiu IPv4 e IPv6 com o nosso borda. Maravilha. Recebo rota default, já recebo rota default V4, rota default V6. Agora vamos para a configuração de PoE. Vamos lá. Primeiro aqui estamos criando o servidor DHCP V6, que vamos utilizar o Client ID. Na verdade o V6 ele depende do V4, né? Vamos fazer o V4 primeiro. Pronto, o V4 ele vai utilizar o Option 32 Circuit ID para autenticar. A gente está habilitando o Dual Stack para poder trabalhar os dois ao mesmo tempo, o V4 e o V6. E vamos utilizar para poder dar o acesso aos clientes utilizando esse profile aqui com radios. E vamos aplicar a interface Gigabit 0/0/1. E o IPv6 basicamente é quase a mesma configuração. A gente está delegando esse nosso prefixo delegation V6 e PoE, que é esse cara, essa rede aqui 8700 que a gente já tinha falado antes, e configuração de Dual Stack para poder trabalhar o Dual Stack entre V4 e V6. E o protocolo master é o PV4. Então o cliente tem que autenticar V4 primeiro para depois conseguir ter IPv6. Vamos adicionar, por ser IPoE, a gente vai precisar adicionar os IPs das nossas redes em alguma interface, nesse caso na loopback, tanto do IP público quanto do CGNAT. Também coloquei aqui do V6 por garantias. Vamos adicionar o DMUX, que a gente vai ver a configuração daqui a pouco, tanto DHCP V4 quanto V6, qualquer VLAN
e para remover quando não for mais cliente. Tipo, o cliente desconectou para não ficar a interface criada lá. A gente vai adicionar na 0/0/1 utilizando essa VLANs flexíveis. Temos nossos profiles aqui de radios, que é para ele poder autenticar usando radios. Ele vai também informar para o cliente o servidor DNS. A gente só configurou esse IP aqui, mas aqui seria ser um DNS secundário, em algum futuro expansão do provedor. Tanto V4 quanto V6. Que por padrão ele vai adicionar a pool pública. É um provedor pequeno, dá para utilizar IP público ainda para clientes, não precisa utilizar tanto NAT assim. Temos aqui nosso IP do nosso servidor redes. A senha, vou colocar texto claro que depois ele vai criptografar mesmo. Vai ser essa aqui que eu vou usar, teste 123. Aqui são as configurações dele. A questão do account do radius, né? As pools, a pool IPv6 prefixo delegation, que a gente vai entregar /56 para o cliente. A pool pública, que é a nossa 100.100.0.0/25. Aí aqui como é a DHCP, começa do 2 até o 126. Eu estou deixando por uns 10 minutos. E quem é o gateway dele. E também a nossa pool de CGNAT, que é aquela rede 164/20, vai de 2 a 15.254 e também o gateway. E aí eu estou criando a nossa RIB, essa rede /40, para mandar para o nosso roteador de borda. E aqui temos a nossa configuração do Dynamic Profiles, do IPOE e o nosso Demux. Aqui são configurações para criar interfaces virtuais, né? Ele tem as variáveis dele do Juniper. Precisa dessas configurações para poder funcionar. E aí eu vou deixar todos esses scripts no link aí na descrição. É só vocês darem uma olhada melhor. Então vamos aplicar essas configurações. Load set terminal. Vamos lá, adicionar nossas configurações. Ver se ele vai essas linhas todas. Não, parou em algum lugar aqui, ó. Parou no Valstack, parou nesse aqui, ó. Infelizmente tem esse probleminha. Aqui. Esses três aqui vai. Esse até aqui vai, foi. Agora os profiles do radius. Beleza. As pools dos clientes. Aqui eu acho que eu vou pegar só esse aqui porque é muito. Cortou ali, ó. Output. Tipo, faltou aqui, ó. Beleza. Filtro. Só não posso esquecer de nada, senão vai dar merda.
Ok. Agora o demux propriamente dito. Pronto, Ctrl D, commit check, ver se não faltou nada. Maravilha. Ok. Pronto. Beleza, olha só, já tá chegando aqui o cliente aqui já tá tentando autenticar, ó. A OLT já tá mandando, vamos ver aqui, ó. Porque ele aqui não tem nada configurado, mas ele fica mandando DHCP na rede. Porque eu não tenho nada, mas ele tem um DHCP. Aí como ele fica mandando, vou pegar, capturar aqui na OLT, ó. Olha lá, vai ficar mandando um pacote, o famoso Discovery do Dora. Aqui o Option 82, Circuit ID. Esse cara aqui, ó, que a gente quer. Que ele até apareceu aqui já. Tentando autenticar. Olha lá, tá tentando, some, volta. Porque o nosso autenticador tá tentando perguntar ao redes, né? Olha lá, ó. Ele tem comunicação com o redes, mas o redes não está autorizando, porque a gente não cadastrou esse cliente. Na verdade, ele não tem ainda ele não tem ainda comunicação com o nosso redes, porque a gente não colocou esse autenticador lá no redes. Então vamos lá. Vamos para o nosso redes configurar esse cara. Eu vou aqui, ó, nesse arquivo do redes. Opa. Lá embaixo mesmo eu adiciono. Eu esqueci qual é o atalho que desce até lá embaixo de vez. Não acho que tem nada não. Aqui a gente vai adicionar o cliente, autenticador Juniper. O IP dele é aquela senha que eu coloquei lá. Beleza. System restart free radius. Ok, não deu erro. O IP ainda está configurado, tudo certo. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Ó, tentou mais comunicação. Deu command reachable. Tentar pingar aqui para ver. Tá pingando. Deu a live. Beleza. Então, pelo jeito ele está comunicando. Agora vamos cadastrar nos clientes, né? O Circuit ID foi esse. Esse mesmo. Como ele é IPU, ele não precisa de senha. Apenas autorizar esse Circuit ID. Eu estou passando por usar um IP público. Por onde a gente vai testar o IP público. Depois eu passo o CGNAT e colocando aqueles profiles de 300 MB que eu criei. E a pool do prefix delegation, né? Não, primeiro eu vou aqui nesse arquivo de usuários. Eu vou criar aqui em cima mesmo. Ok. E restart o serviço. Beleza. Vamos ver se vai conectar. Olha lá, ó. Beleza, já pegou já. O mesmo IP que eu setei aqui. IP público /32. Por assim dizer. Porém, a gente não está bem configurado no nosso cliente, né? Então eu vou configurar agora. E só tem um DHCP na rede tentando. Então ele tá... Cadê? Aqui, cliente PoE. O que eu tô fazendo aqui? Tô criando aqui a pool, né? Pro DHCP. Criando um DHCP server para a rede local. Tem um DHCP client na rede 1, na interface Ether 1. Beleza. Criando um NAT da rede
LAN para o IP que ele pegar na WAN dele. E colocando DHCP client também IPv6 para ele pegar IPv6. Basicamente é isso. Ok. Certo. IPv6. Opa. IPv6. Beleza, já tenho. Meu barra 56 e o barra 64 na interface da rede local. Vamos ver se nosso Linux consegue falar com o nosso servidor web. Vamos lá, deixa eu habilitar a interface. Opa, pegou IP aqui, vamos ver. Já temos IPv4 e IPv6. Tudo indica que conseguimos, hein? Vamos ver. webserver.lab.com. Opa, show de bola. Show de bola. Ping 4 webserver.lab.com. Beleza, IPv4 IPv6. Maravilha. Vou fazer um MTR aqui. Beleza. Tá indo para o autenticador vai para a borda vai lá pro AS65100. Beleza. IV6 AS65200 corrigindo. Beleza. Agora vamos testar com CGNAT. Eu vou tirar o frame de IP e eu vou habilitar o pool. Eu vou reiniciar o serviço. Eu vou fazer o nosso cliente IP DHCP client disable número 0 enable número 0. Pegou lá, ó, IP de CGNAT agora. E o IPv6 também tem que renovar, né? Pronto, ele renovou, pegou 87. Ok, vamos ver. Pronto, ó, foi lá pro CGNAT. Saiu dele, foi pro 101.2, que é o ponto a ponto. Autenticador CGNAT. Da CGNAT foi pro borda e por aí seguiu. Maravilha. Vamos ver V6 se tá funcionando o V6. Opa. Mesma coisa, tudo lindo. Então vou fazer agora o PPPoE e já estamos encerrando. Autenticador Juniper, config, load, set terminal. Vamos lá. Aqui no PPPoE a gente vai ter um servidor DHCP V6 apenas para a interface PP 0.0, que é a interface que ele vai criar para os clientes. Estamos passando aqui o pool PD V6 para PPPoE. Temos aqui um set profile para acessar o redes usando esse perfil aqui, que eu queria separado para o PPPoE. Não precisava, mas eu queria separado. Passando as mesmas informações praticamente de DNS, IPv4, IPv6, quem é aqui o nosso radius. Vou mudar aqui, botar a senha, texto claro. E mais algumas configurações específicas para PPPoE, que é esse nice, port, extend, etc. E é isso. A pool, IPv6.
a pool /25 PV4, o CGNAT dele, e também aqui criando a rota lá em Blackhole para poder propagar para o roteador de bordo. Também as rotas aqui do CGNAT e pública, e o Profile PPPoE e o Demux. Lembrando que eu vou mandar esses arquivos na descrição do grupo ou do vídeo. Aí vocês podem olhar com mais calma. Novamente, quem souber como resolver esse problema do terminal, pelo menos isso é com a Juniper apenas que eu tenho esse problema. Quando eu colo muitas linhas, ele não vai, ele para no caminho. Então de 3 em 3, no máximo 4 linhas, ele vai tranquilo. Então quem souber, deixa nos comentários, por favor. A partinha chata aqui do Demux, que é muita coisa. Todo Demux. Tô permitindo chapa e PAP, fim de laboratório apenas, porém, como vocês sabem, o PAP não é recomendado, porque ele passa senhas em texto claro. Então o ideal é usar o SHAP. De preferência SHAP 2. Quase acabando. Ctrl+D, commit check. Beleza. Maravilha. Por enquanto só tem o meu IPoE. Vamos configurar nosso cliente PPPoE, que é essa RBzinha aqui. Não tenho nada configurado. Vamos lá, cadê? Opa. Cliente PPPoE. Basicamente discando o PPPoE client. Estou utilizando o usuário cliente, a senha cliente 123. Criando uma rede local para o nosso Windows aqui. Fazendo um NAT. Saindo pelo PPPoE. Também IPv6 client. Pegando pelo prefixo. E adicionando uma pool, né? Pool v6. E aí a gente vai propagar para o nosso Windows via Slack. Igual que foi feito no nosso RB do cliente PoE. Sem mistérios. Já foi? Beleza, deixa eu ver se ele está tentando autenticar. Ó, tentou autenticar aqui, ó. Sumiu, porque não cadastrou no nosso redes. Então agora vamos lá na configuração de redes e vamos adicionar nosso cliente. Estou adicionando também IPv4 público. Cadê redes? Vou adicionar aqui embaixo do IPoE. E iniciar o serviço. Vamos ver. Pronto, autenticado. Vamos aqui, cliente autenticado. Show de bola. Vamos ver nosso Windows agora. Porque esse Windows é bem lento.
Esperar a boa vontade dessa máquina Windows. Olha, já tá com o PCzinho aqui já. Só tem o Edge aqui, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. Temos rota default, ele pegou esse IP público que eu coloquei, né? 1/32. Tem rota default. Beleza. webserver.lab.com. Opa, ficou aqui com o PCzinho. O que aconteceu? Vamos lá, vamos ter chute. Eu acho que fica assim porque ele tenta conectar com os servidores da Microsoft, né? Você está tentando HTTPS, HTTP. IP DNS print. Vamos ver. Acho que tá conseguindo resolver nome, né? Ele tá. Será que ele consegue pingar? DNS tá pingando. NS lookup webserver.lab.com. Opa. Oh caramba. NS lookup. Não tá conseguindo. Ele tá tentando V6 e não tá conseguindo. Parece que bugou alguma coisa no IPv6. Vamos ver se agora vai. Vamos ver o autenticador aqui. Se bem que tá uma coisa estranha aqui, né? Não, é isso mesmo. Deixa eu dar um dhcp-config barra release renew. Vamos lá. Aê! Funcionou, show de bola. Mas isso foi V4 ou V6? IPv4. Deixa eu tentar pingar ele. webserver.lab.com. Ok. E V6. V6 ele não tá conseguindo comunicar V6 no PPPoE, né? Será que eu tenho uma rota? 200 ou 2001 200, não é isso? É isso mesmo. Tá pingando, você não tá conseguindo resolver o nome. Agora foi. Vai entender.
Bom, resolveu o nome V6, tanto V6 quanto PV4 está funcionando. Vamos testar o CGNAT. Para o PPPoE, vou tirar aqui o IP/32, colocar pool de CGNAT, restartar o FreeRadios e vou mandar o nosso MikroTik discar de novo. Interface PPPoE Client, vou desabilitar mais. Opa, PPPoE. Enable PPPoE. IPv6 client dizer número 0. Enable número 0. A gente pegou o IP de CGNAT. Vamos validar aqui no nosso autenticador. Maravilha. IPv6 address. Show de bola. Pegou outro. Pegou, acho que a mesma faixa, né? Por garantia, para não bugar de novo, dá um release aqui e um renew. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue acessar a aba anônima para não termos falso positivo de cache da página. E maravilha, estamos conseguindo. Show de bola. Vamos testar o ping V6. Pingando V6. V4. Bugou de novo. Agora ele não quer resolver nome. Agora foi. Coisas de lab, né? Beleza. Vamos tentar um tracert em V4. O tracert do Windows demora um pouco, né? Vai demorar muito, mas a gente já sabe o caminho, PV4, né? Ele tá baseado no autenticador, vai pro CGNAT, o CGNAT vai pro borda, que vai pro borda 2 e vai pro servidor web. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!